CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h05. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje, quarta-feira, 17 de abril de 2024, há 2 dias do início de mais uma Série B do Campeonato Brasileiro. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes até meio-dia, atualizando todas as informações do time do seu coração. E começamos o nosso giro de manchetes falando de basquete. Campinas perdeu mais uma vez na LBF. O algoz das Campineiras foi o Ituano, que anotou 65-57 no placar. A partida foi disputada no ginásio Tênis Clube. Foi a 4ª derrota seguida do time campineiro na competição. A campanha é instável, com 6 derrotas em 11 jogos. A boa notícia foi a armadora Babi do Campinas. Ela fechou o jogo com 5 assistências, chegando a 1.004 na história da LBF. É a segunda a ultrapassar a barreira das 1.000 assistências. A primeira foi Joyce, também quadra pelo Ituano. E agora o destaque do Guarani, chegando com o repórter Antônio Lupi. Fala, Lupi! Tudo bem, Júlio? Uma excelente quarta-feira a você, em especial para o ouvinte do CBN Esportes, torcedor do Guarani, que está na expectativa pela estreia do Bugre na Série B do Campeonato Brasileiro. Segunda-feira, dia 22, 9 horas da noite, a bola vai rolar contra o Vila Nova na primeira partida da Série B do Campeonato Brasileiro. E ontem foi um dia agitado no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani anunciou a saída do lateral esquerdo Helder, que vai defender o Clube do Remo, que vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. Pablo Tomás também foi confirmado que não fica no Guarani. Por outro lado, o atacante João Vitor teve o contrato renovado até 2026. E já a gente fala um pouco mais sobre essas novidades no Guarani. Boa, Lupe! Agora a gente fala de Liga dos Campeões, definidos os primeiros classificados para a fase semifinal da Champions. O Borussia Dortmund derrotou o Atlético de Madrid por 4-2 e enfrenta o Paris Saint-Germain, que bateu o Barcelona na Espanha por 4-1. Hoje teremos Manchester City e Real Madrid na Inglaterra e o Bayern de Munique joga contra o Arsenal na Alemanha. Os vencedores dos confrontos se enfrentam na próxima fase. E agora o destaque do futebol paulista com Vinícius Moura. A segunda rodada do Campeonato Brasileiro começa hoje com o São Paulo enfrentando o Flamengo no Maracanã a partir das 9h30 da noite. O técnico tricolor Thiago Carpini pode desfazer o esquema com 3 zagueiros devido ao desfalque do meia Rames Rodrigues. O Palmeiras enfrenta o Internacional na Arena Barueri às 8 da noite. O técnico palmeirense Abel Ferreira irá alterar o time titular que estreou contra o Vitória. Gustavo Gomes e Aníbal Moreno devem retornar ao time. Também às 8 da noite, o Corinthians enfrenta o Juventude no estádio Alfredo Jaconi. Maicon pode retornar à formação inicial na vaga de Fausto Vera. E o Santos aguarda uma comunicação da FIFA para voltar a inscrever jogadores. Copa do Brasil, o sorteio da terceira fase da competição será hoje à tarde, às 2h30, na sede da CBF no Rio de Janeiro. São 32 times, sendo 20 classificados da segunda fase e outros 12 que entram agora na competição. Os que disputam a Libertadores, o Atlético, 9º no Brasileiro de 2023, o Ceará, atual campeão da Copa do Nordeste, Goiás, campeão da Copa Verde, e o Vitória, campeão da Série B. E agora o destaque da Ponte Preta Alvinegra com você, Antônio Lupi. Torcedor da Ponte também contando os dias para a estreia da Macaca na Série B do Campeonato Brasileiro. Domingo, feriadão, mas tem futebol no estádio Moisés Lucarelli. A primeira partida da Ponte contra o Coritiba. Daqui a pouco o atacante Everton Brito fala da expectativa pela estreia na Série B.
E também vamos falar sobre a provável formação da Ponte para a estreia contra o Coxa. NBA, o Golden State Warriors está fora dos playoffs. O time de Stephen Curry perdeu para o Sacramento Kings por 118-94 fora de casa em jogo válido pelo play-in da liga. Com os resultados, os Kings vão enfrentar o New Orleans Pelicans no play-in. O vencedor ficará com a 8ª vaga da Conferência Oeste nos playoffs, lembrando que os Lakers de LeBron James vão seguir a vitória. E agora o destaque de Fábio Scheib aqui no CBN Esportes. Grande abraço para você, Fabião. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvintes CBN. Em jogo paralisado por cerca de 1 hora por conta das fortes chuvas, o Bahia venceu o Fluminense por 2-1 na Arena Fonte Nova na abertura da 2ª rodada do Brasileirão ontem à noite. Hoje, além dos duelos dos paulistas já citados, mais 4 jogos. Grêmio Atlético Paranaense em Porto Alegre, Bragantino recebe o Vasco no Nabi Abichedi, tem Atlético Mineiro e Criciúma na Arena MRV e no Castelão o Fortaleza encara o Cruzeiro. A partida entre Cuiabá e Vitória foi cancelada devido à participação do Dourado na semifinal da Copa Verde. Boa, Fábio Scheib, a opinião do CBN Esportes com Carlão de Freitas. Ótima quarta para você, Carlão. Opa, Júlio Nascimento, bom dia a você, bom dia ouvinte CBN. Olha, Julião, ontem acompanhei, né, Bahia e Fluminense, um jogo interminável, né, em virtude das chuvas em Salvador, o gramado impraticável no momento da paralisação, depois ficou um tapete, uma mesa de sinuca. E o Bahia venceu, virou para cima do Flusão. Agora, o Fernando Diniz fez uma bagunça no time, mas fez tantas improvisações, claro, para tentar o empate, para tentar mudar a situação de jogo, mas bagunçou muito, perdeu a identidade. Julião, para você ter uma ideia, Paulo Henrique Ganso, em algum momento da partida, estava atuando como zagueiro, mas quem que entende uma coisa dessa? Depois o Fernando Diniz ficou até um pouco bravo na entrevista coletiva, mas de qualquer maneira foi um grande jogo, um jogo agradável de acompanhar, e o Bahia deu um sinal positivo aí para realizar uma boa campanha dentro da Série A. E você, ouvinte, pode também mandar sua mensagem, fique à vontade para participar conosco. Mande aí, 991869070, 991869070. Estamos também no youtube.com/CBN Campinas, onde você tem imagens do CBN Esportes, também pode participar através do nosso bate-papo. Trabalhos técnicos do CBN Esportes com Valmir Bortoleto e Daniel França. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h13. 2024, com o grito de gol que você gosta. Estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Série B, Sul-Americana e Libertadores da América. Sempre ao lado do seu time de coração. Com as análises e informações que você só encontra aqui. No Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Informações das ruas e avenidas de Campinas com Thaís Azevedo. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo, viu? Olha, quem segue ali pela Avenida Barão de Itapura tem lentidão da Rua Doutor Delfino Sintra até a Avenida Brasil pelas duas pistas. A Avenida Brasil agora tem boa movimentação sentido centro, no sentido Vila Nova, a lentidão somente na chegada à Avenida Imperatriz Leopoldina. A Avenida Rosimbo Maia tem excesso de veículos pela pista da direita, também sentido centro, da Rua Maria Monteiro até a Avenida Brasil. Pela pista da esquerda são boas as condições e também no sentido oposto, sentido norte-sul, o motorista perde tempo somente nos semáforos, mas nada que prejudique o trânsito. A Rua Jorge Miranda tem boas condições pelas duas pistas. Quem segue pela Avenida Senador Saraiva reduz a velocidade pela pista da esquerda da Avenida Campos Sales até o viaduto Miguel Vicente Cury e pela pista da direita na saída da Rua Barreto Leme. Júlio. Boa, Thaís. Obrigado pelas informações. Thaís Azevedo estará de volta na programação aqui da CBN. Agora 11h17. Aproveite a oferta do dia no Oba Hortifruti. Patinho bovino moído, embalagem de 500 gramas de R$ 29,99 por apenas R$ 19,99 cada. Passe na loja Oba mais próxima ou compre pelo aplicativo. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. E o técnico José Roberto Guimarães convocou a seleção feminina para a disputa da Liga das Nações. A Confederação Brasileira de Vôlei divulgou na tarde de ontem a lista elaborada pelo treinador. São 20 jogadoras da lista da Liga Nacional e 10 jogadoras que estão defendendo times de fora. Levantadoras: Claudinha, Dani Lins, Giovana, Macris e Roberta. Opostas: Kizzy, Lohana, Lorene e Sabrina, além da Tainara. Ponteiras: Ana Cristina, Gabi Guimarães, Helena, Júlia, Maíra Basso, Maia Cipriano, Natália Zílio, Pridaroit e Rosa Maria. Centrais: a Denísia, Carol Gataz, Diana, Lúcia, Júlia e a Thaísa. E as líberos: Camila Bright, Laís, Natinha e Niemi. Só para completar, na hora do vôlei, a prefeitura anunciou agora de manhã que para aqueles torcedores que não conseguiram o ingresso para assistir o jogo decisivo entre Vôlei Renata e Guarulhos, amanhã, às 9h30 da noite no Taquaral, será instalado um telão do lado de fora do ginásio. A prefeitura, o pessoal do esporte, pede para que os torcedores que querem acompanhar a partida ali pertinho para sentir a emoção cheguem cedo. Haverá banheiro público, food trucks para alimentação. Então, quem não conseguiu o ingresso pode ir até o ginásio do Taquaral, mas vai ficar do lado de fora, acompanhando pelo telão que será transmitido. E também o jogo terá transmissão da CBN Campinas, com o narrador emoção, Rafael Pio, e os comentários da Renata Rondini. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes e vamos agora com informações do futebol paulista. Vinícius Moura está chegando e nos conta tudo. A derrota na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza aumentou a responsabilidade do São Paulo no jogo desta quarta-feira contra o Flamengo no Maracanã pela segunda rodada da competição. O tricolor chega para o confronto em um momento de forte contestação dos torcedores. Uma turbulência que começou com a eliminação do time nas quartas de final do Campeonato Paulista. O técnico são paulino Thiago Carpini ganha o retorno do atacante Ferreirinha. Ele se recuperou de lesão. Ferreirinha deve começar a partida no banco de reservas. Outro atleta que volta a ficar à disposição do treinador é o lateral esquerdo Patrick. O São Paulo terá o desfalque do meia Rames Rodrigues. E Carpini pode desfazer o sistema com 3 zagueiros para escalar uma linha com 4 defensores. Flamengo e São Paulo terá início às 9h30 da noite. O Palmeiras tentará sua segunda vitória no Brasileirão frente ao Internacional, na Arena Barueri, a partir das 8 da noite. O jogo sai do Allianz Parque devido à agenda de shows do estádio. O técnico palmeirense Abel Ferreira continuará promovendo mudanças na equipe titular a fim de manter o elenco em uma boa condição física. Podem retornar à equipe o zagueiro Gustavo Gomes, o lateral Piquerez e o atacante Lopes. O Corinthians também jogará às 8 da noite. O alvinegro paulistano terá pela frente o Juventude no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O volante Maicon tem chances de ser titular após voltar a atuar no segundo tempo do empate de domingo com o Atlético Mineiro. Maicon disputa vaga com Fausto Vera. Outro que saiu do banco na estreia do Brasileirão é Igor Coronado, que também pode ganhar mais espaço. Coronado, no momento, briga por posição com Romero e Wesley. O Santos está no aguardo de uma comunicação da FIFA para inscrever seus reforços para a disputa da Série B. O Krasnodar da Rússia assinou com o Santos um acordo para parcelamento da dívida pela compra do meia Cueva em 2019. O Peixe foi punido pela FIFA por causa do episódio e, no momento, o time está proibido de registrar novos atletas. De São Paulo, Vinícius Moura. Obrigado, Vinícius Moura, pelas informações. Hoje é dia de um confronto muito difícil para o Palmeiras, né, Fábio Chaib? O Internacional é um time que teve aí a decepção do Campeonato Estadual, mas que promete vir muito forte aí para o Campeonato Brasileiro, né, Fábio? Até o treinador Eduardo Cudê balançou ao cargo quando foi eliminado pelo Juventude, né? O Internacional que contratou muito bem nessa janela antes do Brasileirão, tem em meta essa conquista do Brasileirão depois de 40 anos e vem forte para o campeonato. Só que hoje não vai contar com 4 jogadores que são considerados pilares da equipe, né? O Fernando, aquele Fernando que veio do Sevilha, foi para o Vila Nova, acabou indo para o Internacional depois, está machucado, assim como Arangues, Alan Patrick e Valência. 4 jogadores muito importantes para Eduardo Cudê. Mas o Inter tem um bom elenco e um bom plantel também para encarar o Palmeiras. O Palmeiras que vai contar com a volta do Gustavo Gomes, né? Também com o Piquerez, como havia dito anteriormente, e deve ter a força máxima, com a ausência apenas do Zé Rafael no meio-campo, com o Aníbal voltando para o lugar dele. Pois é, e além do jogo do Palmeiras, né, Carlão? Todos os olhos concentrados hoje no Maracanã para Flamengo e São Paulo. Olha, Júlio, as notícias do Twitter, né, os torcedores do São Paulo, o Carpini já está demitido, né? Pelo noticiário já está demitido, a não ser que
que o São Paulo, que a equipe deu uma reviravolta gigantesca. O que seria esta reviravolta? Uma vitória contundente sobre o Flamengo, que é muito difícil, até pelos desfalques que o São Paulo tem, até pela equipe que o Carpini manda a campo hoje no Maracanã. Agora, o tricolor, historicamente, e os últimos resultados contra o Flamengo, o São Paulo consegue encaixar o jogo com o rubro-negro, mesmo sendo uma nova temporada, o Flamengo com uma nova gestão do técnico Tite. De repente pode acontecer um equilíbrio, mas acho muito difícil, até pelo ambiente, pelo clima que está formado para este jogo. Infelizmente aí para o Carpini, creio que está chegando ao fim a trajetória dele no comando do tricolor. Ô, Júlio, Sim. eu posso colocar um tema aqui, uma discussão rápida, até para colocar do nosso lado, Claro. do jornalismo. Cara, eu sei que que notícia não se guarda, né? Se você tem informação, você tem que passar, você tem que checar com suas fontes, checar também o lado oficial para que não tenha nenhum problema. Mas é uma opinião minha, tá? Eu acho tão chato isso, cara. Quando tem um cara empregado, o clube, ele manda uma nota falando que o Carpini... mas quando ele tá prestigiado é porque ele vai cair. Mas não interessa, é a versão do clube. O São Paulo informa que Carpini segue no comando técnico para a disputa do Campeonato Brasileiro. Só que aí a gente vê um monte de informação falando que fulano já tá fechado, ciclano é o novo técnico, São Paulo vai em busca de um treinador estrangeiro. Eu acho isso chato, porque vamos colocar existem mídias que também falam do dia a dia das negociações da imprensa, de rádios e TV. Já pensou sair uma notícia falando que que fulano é contratado para comandar o programa de esportes da CBN Campinas, sendo que a CBN informou que o Júlio segue no comando normalmente. Como é que você fica nessa situação? E qual que é a sua opinião em relação a isso? Eu também gostaria de ouvir o Carlão, porque às vezes eu tô errado. Não, cara, eu acho que isso é até um debate, viu, o Lupe? A internet está aí, as redes sociais estão aí, para o bem e para o mal, mas eu acho que tem muito aventureiro no meio, sabe? É o famoso caça-clique. Eu acho um tremendo desrespeito. O que virou hoje a internet, não só no mundo do futebol, mas fora dele também. Mas essa situação do Carpini é só mais um caso, né? Eu imagino, sim, vamos colocar no lugar do Carpini. Imagina ele lendo as notícias, sabe? Já tô demitido. Cara, é difícil, cara. É um momento muito complicado que a gente vive hoje, com o advento da internet, com a abertura. Acho muito legal, mas tem gente que sabe aproveitar, outras pessoas usam para o mal. Mas, infelizmente, eu tô com você. Eu acho um desrespeito. Eu também fico pensando... tô contigo. Pois não, desculpa, Fábio. Júlio. Pode falar. Eu fico pensando qual a motivação do Carpini para o jogo hoje, né? Já sabendo que, dependente do resultado, vai acontecer essa saída, não oficial, mas de uma forma já paralela, como diriam, já está demitido. Então, não sei qual a motivação do Carpini. Parece que até a própria diretoria joga contra o próprio time, né? Porque se o cara tem informação, se perder, ele tá demitido. Espera o jogo, perdeu, o Carpini vai ser demitido. Aí banca a informação, entendeu? Porque eu acho isso muito chato, cara. Eu acho isso... E vou falar o seguinte, até essa... Eu respeito todos, tá? Sim. Todo mundo tem o direito à informação, só que essa cultura, por exemplo, vou trazer para Campinas. Por que os treinos da Ponte do Guarani hoje eles são fechados? Nós não temos nós não temos o acesso ao dia a dia. Porque também é muito com base do que esses clubes têm feito. São Paulo, Palmeiras, Corinthians. O Santos nem tanto, porque o Santos de vez em quando abre os treinos lá. Nem vou colocar o Santos nesse bolo. Só que o que acontece? Hoje tem muito canal do YouTube, Sim. Tem um pessoal que usa as redes sociais para levar informação. Então, por exemplo, se você abre um treino do Palmeiras pro dia a dia, vão ter muitos meios, sim. Vai ter mais de 100 pessoas participando das coletivas, se for colocado. E respeito todos, tá? Todo mundo tem. Mas aqui no nosso universo ainda não tem isso, né? Tem várias páginas que informam Ponte e Guarani, mas eu acho que ainda não é um cenário parecido com os clubes da capital e clubes também de outros estados. Acho que Cara, fica a reflexão. eu acho que assim, o cara que usa essa ferramenta da internet, os próprios canais, ele usa com respeito. O Carpini tem uma fonte, é uma fonte fiel, a notícia é concreta, é algo que pode acontecer.
beleza. Agora o famoso caça-clique me irrita. E tem muito. Mas tem muito, né? Ainda tem mais muito, tem muito. Eu acho que, de infelizmente, é o que audiência. mais tem. É o que mais tem. O caça-seguidor, o caça-clique, aí ele fica jogando. Ah, Filipão tá acertado, o técnico português tá acertado. E é um desrespeito com a pessoa, o ser humano, Thiago Carpino. Sem dúvida nenhuma. Tô com você. Acho que é uma reflexão importante, Lu. Mas ainda pessimista em relação a mudanças. Não, também, eu acho que não vai também. mudar, não. Acho também, que vai demandar um pouco mais de tempo ainda, né? Mas quem sabe um dia. 11h30. Daqui a pouco a gente volta com informações de Guarani Ponte. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Estúdio CBN. De segunda a sexta, sempre das 2 às 4 da tarde, você confere entrevistas, educação, tecnologia, cultura e muito mais. Em 99,1 FM. Repórter CBN. Quarta-feira, 17 de abril de 2024. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a proposta para taxar super ricos está ganhando força global. Segundo ele, a medida pode ajudar na construção de um futuro melhor em meio a problemas geopolíticos. Haddad afirmou que autoridades vão discutir o tema no jantar de logo mais do G20. O encontro terá a presença da economista ganhadora do Nobel, Esther Duflo. O ministro deu a declaração durante conversa com a imprensa em Washington. Nos Estados Unidos, Haddad tenta demonstrar a investidores estrangeiros que o Brasil está na direção correta de reequilíbrio das contas públicas. Pelo menos 8 capitais brasileiras devem registrar a temperatura mais baixa do ano nesta semana. De acordo com a Climatempo, os efeitos de uma frente fria começam a ser sentidos hoje no sul do país e vão se estender ao sudeste e ao centro-oeste nos próximos dias. Em Porto Alegre, pode haver uma queda superior a 10 graus. Na terça-feira, a cidade teve mínima de 23 graus. O Brasil registra mais de 3.200.000 casos prováveis de dengue em 2024. Pelo menos 1.385 pessoas que contraíram a doença desde o começo do ano morreram. Os dados fazem parte do painel de monitoramento de arboviroses que é mantido pelo Ministério da Saúde. O sorteio dos 16 confrontos da terceira fase da Copa do Brasil está marcado para as 2h30 da tarde na sede da CBF, no Rio de Janeiro. 32 equipes serão distribuídas em 2 potes. O critério de divisão é a posição de cada clube no ranking da Confederação Brasileira de Futebol. Os times de um pote vão enfrentar as equipes do outro. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial.
E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze horas e 36 minutos. Estamos de volta aqui com o nosso Isso! CBN Esportes. Muito feliz hoje. Por que, Antônio? Porque o Lakers vai pros playoffs. Quem mais é pros playoffs? Ah! New York Knicks. New York Knicks está nos playoffs. New York Knicks está nos playoffs. O Vice- Chicago Bulls está nos playoffs. Quem mais? Está faltando Denver alguém, Nuggets. Júlio? Denver Nuggets está nos playoffs. Ah, eu acho que o... Boston Celtics de Carlão de Boston, Freitas. Atlanta- Alviverde. Alviverde, também. Boston Celtics de Larry O Atlanta está nos playoffs. Dallas Mavericks de Luka Magic O Doncic. Detroit Pistons está? Aí você... Não, você também judia Calma da aí, gente. calma aí. Agora Você assistiu a série do Detroit Pistons? Sim, muito Não, bom. não está. Do Isaiah Thomas? Não está. Muito Time bom. maldoso, Sabe Júlio quem está? Nascimento. Sabe O quem Pistons está? foi o último. Foi o da último, leste. mas tá bom. Mas viu? entrou, classificou. Não, tá foi o fora. último, foi o último da, Deus do da, céu. da Nossa, geral, você cara. sabe, você tá sabendo legal das coisas. O Philadelphia 76ers está nos playoffs? Sim. Charlotte Hornets. Nossa, Não. esse existe mais, cara. É o time verde. Não, existe, mas não, Existe, mas não é mais Não é aquele mais aquela Charlotte. franquia. Não, é a franquia do homem, não é? É. Não é do Michael Do Jordan? Michael Jordan, É? sim. Quem mais? O Golden State Warriors está nos playoffs? Não está, Antônio Lobe, não está. Que coisa, O hein? Phoenix Suns está? Está. Está. Não, mas a brincadeira era essa, cara, não era pra chegar no Golden State. No Golden Vamos poder State, parar aí. lógico. Pronto. Podemos voltar pro futebol. Grande Heitor Esmeriz, um abraço pra você, torcedor Ele é o do Golden Almeida State. também, hein? Parabéns, viu, Léo? Chora na Jogou cama, jogou cama demais, viu? quente. É tudo geração Play. Isso aí. Aí você acompanha na televisão lá o nosso time jogando. 11 horas e 38 minutos. Vamos lá falar dos Filhos da Terra? Vamos lá. Antônio Lupe, falando do Guarani, que teve ontem um fim de tarde, início de noite, movimentado às vésperas do início da Série B, Lupe. É verdade, Júlio. O Guarani acabou anunciando aí algumas atualizações, né? Como, por exemplo, a saída do Pablo Tomás, que já não era tão segredo assim, porque a semana passada, né, que nós marcamos presença lá na atividade do Bugre, ele já não estava. Então, o Pablo Tomás, que estava emprestado ao Guarani pelo Operário, né, de Várzea Grande, do Mato Grosso, não fica no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Ele foi quem marcou o gol contra o Bragantino, que garantiu o Guarani mais um ano na elite do futebol paulista. Pablo Tomás está fora de forma oficial e o Guarani também oficializou a saída do Helder, lateral esquerdo. E vamos ser sinceros, não conseguiu ali se firmar na posição de titular depois que o Mike foi pro Grêmio. A torcida do Guarani pegava muito no pé do Helder e ele vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro vestindo a camisa do Clube do Remo, lá da gloriosa e querida Belém do Pará, que sempre nos abraça. O Guarani também atualizou a situação do João Vitor, contrato renovado até 2026. O antigo vínculo do João Vitor era válido até o final do ano, até o final de 2024, e o novo contrato agora até 2026. Porém, a informação desse menino aqui, do Júlio Nascimento, é que o João Vitor não deve permanecer no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani negocia com o Ituano o empréstimo do atleta também para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O João Vitor, que tem uma passagem de destaque pelo Ituano, conquistando a Série C
e sendo um dos principais jogadores. Ainda não foi oficializada essa negociação, mas pelo fato do João Vitor, vamos puxar aqui na memória rapidinho, Campeonato Paulista, final do mês de março, o João Vitor era a 7ª opção do ataque, porque vamos lá, quando tinham todos à disposição, tinha Derek, tinha Bruno Mendes, tinha Reinaldo, tinha o Santos, né, que foi Gabriel Santos, que foi pro Paysandu, tinha Pablo Tomás, tinha Iago Teles e tinha João Vitor. 7. Ele perdeu espaço, né? Ele era a 7ª opção do técnico Claudinei Oliveira quando tinham todos os jogadores do ataque à disposição. Depois teve a lesão do Derek, teve a lesão do Bruno Mendes, e aí o João Vitor, mesmo com jogadores no DM, ele não conseguiu aí se firmar no time titular. Mas ano passado foi uma peça importante na Série B do Campeonato Brasileiro. Então o João Vitor, com contrato renovado, pode defender o Ituano na Série B. É curioso, né, Carlão, esse movimento, né? Primeiro, assim, o João Vitor, ele foi titular absoluto na Série B, durante boa parte da Série B. Aquele crescimento do Guarani, o João passava Vitor por fez ele parte, também. sim. E, na verdade, quando o Louser chega no Guarani, Que ele ganha espaço. ele ganha espaço e aí fica João Vitor, o Bruno José e e Derek. E aí ele perde espaço ainda com o Louser e depois com o Claudinei praticamente não joga. Então hoje, o status do João Vitor hoje é de um reserva que está buscando retomar. Então por isso que chamou a atenção a renovação longa até 2026 e agora essa informação do interesse também do Ituano pelo jogador, né, Carlão? Mas se a renovação é longa e no meio pode acontecer aí um empréstimo, significa que o João Vitor tem mercado, né? É um jogador que está na moda no futebol brasileiro, esse jogador de beirada, que ajuda na marcação, que forma uma primeira linha de 5 quando a equipe é atacada. Os treinadores adoram esse tipo de jogador. É um jogador trabalhador, é um jogador operário. E o Guarani acho que enxerga também uma oportunidade de mercado, né? Não só emprestando o João Vitor para o Ituano, lá vai ganhar visibilidade, porque deve ser titular ou vai ser uma peça importante do técnico Alberto Valentim, e de repente despertaram interesse em outros clubes, né, numa eventual negociação. Agora, para o jogador é ótimo, né? Até 2026, um contrato renovado, uma segurança ou de permanência no Guarani, ou de repente um empréstimo aí para o Ituano. É importante para o João Vitor, Júlia, permanecer nesse mercado de Série B, né? Ainda mais em clubes do estado de São Paulo. Guarani, que é uma vitrine, que de repente se encaixar pode até brigar pelo acesso. O Ituano, depois do Campeonato Paulista, vive um momento de uma instabilidade, mas ele pode ser um protagonista lá no Estádio Novelli Júnior. Então, permanecendo nesta prateleira de Série B e principalmente no mercado do futebol paulista, isso é importante para o João Vitor e que ele desfrute aí, que ele aproveite esta oportunidade, um contrato longo, podemos dizer assim, até o final de 2026. O João Vitor no Ituano, Fábio Scheib, num eventual empréstimo, ele chegaria com status de titularidade? Sem dúvida, a gente tem a informação que o Valentim busca um jogador nesses moldes, né? Um jogador veloz, que jogue pela ponta também, para fechar o elenco, né? Tem até sexta-feira para fazer isso, o Ituano visando essa Série B, pelo menos nessa primeira janela doméstica, e o João Vitor se encaixaria muito bem. O João Vitor, que tem uma história no Ituano, né? Foi campeão com o Mazola Júnior lá em 2021 da Série C, e o João Vitor se encaixa bastante nesse jogador que estão procurando para fechar o elenco. Inclusive, o Ituano anunciou ontem mais um jogador, viu? O Rodrigo, aquele volante, começou no Goiás, teve uma passagem pelo Palmeiras, acabou não jogando muito, jogou pelo Atlético Goianiense depois, pelo Brusque, estava no Tombense também. O Ituano fechando o elenco para a disputa da Série B, o Ituano que estreia no sábado contra a Chapecoense fora de casa. Perfeito, Fábio Scheib. Então são as movimentações aí do Guarani que podem envolver o Ituano também. Eu posso trazer mais um tema porque esse programa é gostoso, porque são várias opiniões. Sim. Será que compensa emprestar o João Vitor para um concorrente da mesma divisão? Eu vejo o João Vitor como um jogador, no mínimo, para entrar no segundo tempo nessa Série B, com o atual elenco do Guarani hoje. Ajuda. Porque o Guarani tem hoje, vamos lá. Vou pegar aqui. Os 3 titulares hoje, no ensaio do Claudinei, são Caio Dantas, de centroavante, Ayrton e Reinaldo. Ele ensaiou nos jogos treino com esses 3. O Renier não. Renier não. Tá. Aí no banco ele tem Renier, João Vitor, Marlon
O Freitas o tá? Freitas, Rafael. porque tá Rafael treinando. Freitas só, né? Eu vou pegar aqui. Então, assim, e ele vai ter um pouco... Deixa eu ver e aqui. lá na frente o Bruno Mendes volta. Exatamente. Então, Mas assim, eu acho que se o João Vitor está sendo emprestado, possivelmente vai ser emprestado, eu creio que o Claudinei tem a ver com isso. Talvez o Claudinei não tenha aprovado o desempenho do João Vitor nos treinamentos. Ele pediu um 9 reserva, é bom lembrar, inclusive. O Guarani tem 3 dias pra correr atrás. O Claudinei pediu um outro camisa 9. E esse 9 pode ser o Fernandão do Vila. Sim. Porque eu tava dando uma passadinha aqui no Vila. O Vila tem... Passada de olhos. Passada de olhos, isso, como diz aquele nosso grandioso amigo, aliás, gratidão eterna. O Todinho. Todinho chega foi com pro o status Vila. de titular. Isso. Todinho. Tem o... O Igor? Não era o Igor, né? O Igor Torres foi pra lá. Igor Torres. Alguém avisa ou não? Deixa Não, quieto. deixa tá, sem beleza. avisar. Nossa, mãe. E tem Eles mais sabem, né? Porque ele Então, jogou no Atlético o Fernandão vai ter uma concorrência lá. O Fernandão não é um jogador pra atuar. Ele não aguenta hoje, acho, o ritmo de uma Série B jogando todo jogo e tudo mais. Só que se você tem um Caio Dantas e um Fernandão, um exemplo. Se você tem um Caio Dantas e um Getúlio que trabalhou com o Claudinei, estava no Goiás, já foi pro CRB, né? Foi o nome que o Claudinei indicou, não deu certo por conta dos valores. Eu acho que a ideia do Claudinei é essa, Carlão, você ter pelo menos 2 jogadores de referência, porque o Bruno Mendes passou por uma lesão grave. O Bruno Mendes, assim, e vai com todo voltar respeito, lá na frente, lá na frente e até entrar no ritmo, talvez o Bruno Mendes para 2025, a não ser que ele tenha uma recuperação tremenda, né? Ele até retorna dentro da Série B, mas retorna numa fase derradeira da competição e até ele entrar no ritmo de jogo, nas rodadas finais, vai demorar um pouquinho. Então é importante nem contar com o Bruno Mendes. O Bruno Mendes, se voltar num ritmo legal, seria uma cereja do bolo, mas acho difícil. Mas pelo cenário, Julião, o Fabião, o Lupe, eu acho que o João Vitor, o Claudinei não topa, não que não topa o João Vitor, não quer contar com o João Vitor. E aí surge uma proposta do Ituano, um clube que ele tem identificação, um clube que ele está adaptado de repente, para ele é uma boa, né? Para o João Vitor é um cenário importante. A gente acompanha o jogo contra o Ituano, terminando, fica os bastidores, né? Eles ficam atrás ali da nossa cabine. Cara, o João Vitor ficou lá numa resenha com os caras do Ituano, ele é completamente ambientado ao Novelli Júnior. Campeão lá da Série C, Então né? eu acho que para o João Vitor é uma boa este cenário. Agora, infelizmente para ele, com relação a Guarani, eu acho que o Claudinei não quer contar com os trabalhos do João Vitor. 2 detalhes importantíssimos. A janela fecha sexta-feira, ou seja, tem mais 2 dias e meio para contratar. E só fazendo aqui essa possibilidade, não tenho informação, apenas foi uma sondagem. O Vila tem pra centroavante Todinho, Henrique Almeida. Nossa, tudo veterano. E Fernandão. E o Alisson. A Alisson é aquele que veio pra Ponte, lembra? Depois foi pro Goiás. Até chegou aqui no passado, fez exames, aí queria luva. Não lembro, sinceramente. Ele veio pra Ponte 2023, começo de 23. Ele até veio pra Ponte, depois não ficou. Sei não, hein? Tem muito referência lá. Pode ser. Mas é caro, hein? Nossa, o Vila Nova ele entra com 3. Vamos dizer que o Fernandão permaneça, vai. Fernandão, Henrique Almeida e Todinho e Alisson. Todinho. O Alisson acho que é mais novo, né? Mas, cara, Fernandão, Henrique Almeida e Todinho é duro, hein? É isso. Além dos salários, mas são jogadores que, uma Série B vai ser difícil. Pablo Tomás indo embora não vai fazer falta, né, Carlão? Então, Júlio, eu acho que o Pablo Tomás até se encaixaria na mesma situação do João Vitor para entrar, principalmente por ser um cara que fez gol em jogos importantes. Eu levo muito em consideração isso, contra o Vila Nova no passado na Série B e principalmente contra o Red Bull Bragantino. Mas se ele está saindo, eu acho que tem algo aí importante para a sequência dele, da carreira. Seria importante nesta composição de grupo, não para um titular. 11h49, na volta, informações da Alvinegra Ponte Preta. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região.
Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta, 11 horas e 51 minutos. Vamos com informações agora da Ponte Preta em preparação aí para a estreia da Série B do Campeonato Brasileiro. Domingo, hein? 18 horas, domingo com transmissão da CBN. 18 horas não. Ponte Preta e Coritiba, às 6 da noite, Lupe. Ah, agora você entrou na política da empresa. Pô, 18 Perdão. horas. Não, pelo amor de Deus, requisito básico, né? 6 horas da noite, a bola vai rolar no estádio Moisés Lucarelli para Ponte Preta e Coritiba, o Coxa Branca. Eu tava dando mais uma passada a olhos ontem no calendário. Cara, ontem foi dia 16, certo? Sim. Dia 16, deu um mês que a Ponte entrou em campo, foi aquele jogo contra o Palmeiras, foi dia 16 de março. Olha Faz aí. tempo, hein? Faz tempo. Um mês já que a Ponte não volta a jogar. E esse período foi de preparação para a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte com uma cara bem diferente em relação ao Campeonato Paulista, mais pelas chegadas do que saídas, né? Porque jogadores que foram embora depois do fim do Campeonato Paulista. O Paul Vidiero, né? Pra alegria do Cabela, que não gostava do Paul. O perseguidor o do futebol perseguidor. do povo dinheiro. O Gabriel Santiago, né, também acabou indo embora e acho que só, né, desses jogadores. O jovem André, né, que foi pro Santo O André. André foi emprestado, né, ele tem contrato, mas é da base. Esse ainda, a Ponte coloca fichas. Poucos jogos. Mas se você for parar pra ver, foram apenas 2 saídas e 9 chegadas, né. Reforçou o elenco do técnico João Brigatti. Entre esses reforços está Everton Brito, que veio do glorioso Vila Nova. Estava na Inter de Limeira disputando o Campeonato Paulista e fala sobre a negociação com a Ponte Preta. Então, a proposta partiu do meu empresário, que ele me ligou, né? Acredito que a gente fez um bom jogo aqui contra a Ponte Preta. E fiquei muito feliz, né, pelo convite. De primeira, assim, aceitei pela história da Ponte, a camisa que a Ponte tem. Eu sou do lado aqui de Itapira, então eu sei o que representa a Ponte, e eu fiquei muito feliz. Eu tô bem fisicamente, já estava jogando na Inter, né, e já vim logo de prontidão, eu já vim para cá, tô treinando com o grupo já tô me habituado aqui, estou bem. Eu já havia jogado 4 Série Bs, né, o ano passado eu estava lá no Vila, a preparação vem sendo muito boa com o professor, o grupo é muito bom, tanto que fez uma boa campanha no Paulista. Aí chegou os jogadores também para agregar a equipe aí. Bom, minha característica é velocidade, eu vou para cima, gosto de dar passe, fazer gols também, e pode esperar muita garra aí também. Vamos esperar muita garra então do Everton Brito, atacante. Irmão de Wesley. Quem que é o Wesley? Wesley Brito, lateral esquerdo da Inter de Limeira. Sério? Irmão gêmeo. Ah, não sabia dessa. Revelados pelo Palmeiras, inclusive, os dois. Olha só.
Por fechou Luxemburgo. Informação. Na verdade, eles começaram no Brasília, né? Não, eles fizeram a base inteira no Palmeiras, isso é verdade. O nosso glorioso Everton Brito, ele é um jogador que tem um certo volume, né, de partidas, por exemplo, no Vila Nova, ano passado, na Série B, porque ele jogou o Campeonato Paulista pela Inter, 8 jogos, e depois foi pro Vila, fez 26 partidas. Sim. Eu fui buscar informações do glorioso Everton Brito lá com o pessoal de Goiânia. Eles me disseram o seguinte: bom jogador, jogador que todo técnico gosta, jogador tático, apoia e defende, mas ele era muito criticado pela falta de gols. 26 jogos, não marcou nenhum gol no Vila no passado na Série B e deu 2 assistências. Na Inter, 11 jogos, 1 gol e 3 assistências. É o jogador moderno. Todo treinador quer ter no elenco. Aquele que apoia, mas que volta para recompor o lateral até a linha de fundo. Só que na hora de voltar novamente pro ataque, falta perna. E, consequentemente, falta gol. Everton Brito não chega pra ser titular, né, Carlão? Acho que ele chega pra brigar por essa vaga. Né? Só que chega pra ser uma peça importante, mesmo não sendo um titular. Por que eu digo isso? Porque a Ponte, ela não vai adotar os 3 zagueiros, o próprio técnico João Brigatti já disse isso, mas tem um DNA defensivo. A ideia de jogo do Brigatti, a cúpula do futebol da Ponte, gosta desse tipo de esquema, um pouco mais retraído. Para ter um esquema retraído, você precisa ter um contragolpe muito forte. O Everton Brito se encaixa neste tipo de situação. Eu não trabalhei no jogo Ponte Preta e Inter, o 0-0, mas o Everton parece que teve uma boa atuação. Eu trabalhei no jogo em que a Inter vence o Guarani, com aquele gol nos últimos instantes, né, impedido ou não, a Inter venceu o jogo. E o Everton teve uma atuação destacada, quase faz um gol. Um jogo que se encaixou com o perfil do Everton, que é de velocidade, que é de contragolpe. Vai ser um cara bem utilizado. Também acho que não chega com status de titular, não vai ter a camisa 7 ou a camisa 11, né, como nos velhos tempos, mas é um cara que vai ajudar. Pode ser aquele 12º jogador, principalmente quando a Ponte estiver sendo sufocada, né? Ele vai ser o cara da velocidade, o cara do desafogo. E com relação ao jogador moderno, se encaixa perfeitamente. É o cara de ponta, que ajuda na recomposição, e que não faz gols, né? Como ganhou notoriedade esse tipo de jogador no futebol brasileiro. Mas o Everton Brito, pela Inter de Limeira, fez um bom campeonato paulista, mas precisa ter uma amizade maior com o gol. É isso, né? E acho que o jogador tem que chegar com essa personalidade mesmo de assumir a responsabilidade do gol. Por exemplo, o Matheus Regis falou disso, Sim. né? A gente ouviu ele aqui na CBN. Não foi a gente que falou, saiu da boca dele. Eu gosto de fazer gols, sim. e vou procurar isso. E acho que essa responsabilidade o atacante precisa ter. Você sabe, isso também vale um simpósio, né? Eu acho que essa crise de gols envolvendo esses atacantes de beirada se deve muito mais a essa modernidade, né? De ter que fazer que eles têm, né? a recomposição, Táticas. porque o cara não aguenta, né? Não aguenta. Pô, vai marcar. Imagina, ele vai jogar contra o Palmeiras. Você tem que marcar a responsabilidade do cara de beirada. Você marca o Piquerez, só que também, ao invés de marcar, quando você tiver a bola, você vai ter que jogar. Cara, como que você vai jogar? Não aguenta. A caixa não aguenta. Então, eu acho que é algo que desta modernidade do futebol brasileiro, em que os caras de beirada eles se transformam em defensores, só que aí, ofensivamente, eles não funcionam tão bem. Mas só um detalhe do Brito, ano passado, no Vila, o Vila terminou com 49 gols marcados. Deixa eu ver aqui. 49 gols marcados. E o Vila, ano passado, com o Claudinei, que tá no Guarani, ele jogava com 5 atacantes. Então o Everton, ele também fazia essa função de ala, mas também até ajudava ali na recomposição de meio campo. Acho que essa falta de gols na Série B do ano passado também se dá ao esquema tático utilizado, principalmente com a presença do Claudinei Oliveira no comando técnico do Vila Nova. Inclusive, o Caio Dantas, que é atacante do Guarani, sim, ele tinha muito apoio tanto do Everton Brito quanto do... Eu não me lembro o nome do outro ponta, acho que era o Juan Christian, que jogava no Vila Nova, e que tinha essa função também de fazer ali a proteção do meio-campo, mas para servir o ataque. E o Caio, que é o centroavante, não precisava voltar tanto. Às vezes essa vai ser a função do Gé. Que aí melhora. Sim. Se o atacante estiver ali, né, preocupado em atacar, realmente isso para ele, porque aí ele fica com fôlego para finalizar, para criar jogada. É isso, estaremos aqui monitorando as últimas movimentações de Guarani Ponte no mercado. Lembrando, né, gente, teremos até o dia 19 aí para contratações
no mercado. Para finalizar, vamos aos palpites aqui para a Liga dos Campeões da Europa. Quem passa, Fábio Scheibe? City ou Real Madrid? Alá Madrid, Fábio Scheibe. City 3-2. Tchau, Fábio Scheibe. Bom jogo para você hoje à noite. Tô brincando. Fica aí que eu tenho outro palpite. Vai, Carol. A camisa é pesada, mas eu acho que o City passa. Lupe. Quem que vai jogar mesmo? City ou Real Madrid? Real Madrid, claro, o maior time do mundo. Real Madrid com gol de Rodrigo, Vinícius Júnior e Trezeguet. Perfeito. Eu tô com o Lupe nessa. Real Madrid avança, lá Madrid. No outro jogo, Fábio Scheibe, quem é que passa? Boa. Bayern ou Arsenal? 2-2 primeiro jogo. Acho que o Bayern vai conseguir a classificação jogando em casa, viu? O Arsenal, mais uma vez, vai ficar pelo caminho. Bayern de Munique. Quanto foi o primeiro jogo? 2-2. 2-2, a Arsenal passa, porque o Bayern ainda tá meio que pé da vida, porque o Leverkusen foi o campeão da Alemanha. Então eles vão estar sentidos, tristes, e o Arsenal vai aproveitar. Gol de Thierry Henry, 1-0. Ou Vieira. Henry estará lá, com certeza. Com aquele patrocínio O2 ainda, né? Porque ele vai... uma das camisas mais bonitas do mundo é essa do Henry, a bordada de dourado. Isso. A Bordeaux. A Bordeaux, sim. Bordada de dourado. Com patrocínio. Pires, Manga longa. lembra de Pires? Jefferson Nascimento, que está lá em Paris... Tem uma dessa de colecionador, é impressionante. Gastou uma fortuna, né? Mas ele tem orgulho. Não, mas é um investimento que ele fez, né? Valeu, Fábio Scheibe. Até a próxima, meu caro. Bom jogo pra você. Barueri hoje, papai? Estaremos lá. A serviço do rádio, né? Amanhã traremos todas as informações do duelo de Palmeiras Internacional. 4 horas tem Arena. Amanhã estaremos de volta às 11 horas com o CBN Esportes. Um abraço. CBN Esportes Campinas.